Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o canal do História Pirata. Hoje nós estamos no nosso terceiro vídeo da série sobre fotografia e história. No primeiro vídeo, vamos retomar que a gente discutiu um pouco sobre a história da fotografia. No segundo vídeo, no vídeo anterior, no vídeo da semana passada, a gente falou sobre a pintura, a fotografia e as problemáticas, que esse choque, exista ele ou não, vão causar na discussão sobre realidade. Que tipo de realidade é essa que a câmera apresenta aqui pra gente? E eu havia dito para vocês, justamente no nosso último encontro, no nosso último vídeo, que a câmera ela pode construir as suas diversas realidades. E para isso, para a gente poder entender quais as suas possibilidades, tanto de construção quanto de desconstrução, há três elementos materiais os quais a gente tem que entender, pelo menos o básico. A câmera, entender o negativo e entender a cópia, ou seja, entender o aparelho que tira a foto, entender o elemento químico que recebe a foto e entender a sua reprodução, entender justamente a sua cópia. É lógico que a minha intenção aqui não é, de forma alguma, que isso seja um curso sobre fotografia, muito menos, e isso é muito importante, que fique claro para todo mundo, a minha intenção é dizer para vocês que para vocês serem estudiosos ou estudiosas de fotografia no campo da história, vocês precisem saber fotografar, ou serem bons ou boas fotógrafos ou fotógrafas. A minha ideia é que a gente precisa conhecer essa materialidade. Da mesma forma que, repito, como a gente tem dito em todos os nossos vídeos até agora, que para você analisar, sei lá, um documento do século XVI, documento escrito, você conhecer o papel, você conhecer o pigmento, você conhecer a tinta é algo que pode fazer muita diferença na hora da sua análise. E por isso, a gente entender essa questão material da câmera, do negativo e da cópia é essencial para esse trabalho que eu estou tentando apresentar aqui para vocês nessa série de vídeos. Feita essa introdução, primeiramente, eu quero lembrar vocês que uma câmera fotográfica, que uma fotografia, ela sempre produz um recorte de luz. E um recorte é uma palavra das mais utilizadas, daquelas que vocês mais devem escutar ao falar sobre história, Tudo aquilo que a gente faz em história é o recorte de algo. E esse recorte de luz que a câmera fotográfica produz é justamente um recorte no tempo, de um instante e de um espaço, ou até mesmo de você reunir numa mesma luz, de você reunir num mesmo fotograma, um conjunto de instantes. Isso, não se preocupem, já já eu vou me aprofundar ainda mais para vocês. Agora, no que diz respeito ao recorte de espaço, a fotografia ela é um limitante do nosso campo de visão. A fotografia, as diferentes objetivas, as diferentes lentes da sua câmera fotográfica vão determinar o quanto do seu campo de visão está sendo selecionado, está sendo, mais uma vez, recortado. E é lógico que a fotografia é um recorte de tempo. Um dos grandes fotógrafos que a gente conhece, o senhor Henri Cartier-Bresson, vai trazer a ideia do instante decisivo. O Bresson diz assim: de todos os meios de expressão, a fotografia é o único que fixa para sempre o instante preciso e transitório. Nós, fotógrafos, lidamos com coisas que estão continuamente desaparecendo. E uma vez desaparecidas, não há nenhum reforço, não há nenhum esforço sobre a Terra que possa fazê-la voltar. Não podemos revelar ou copiar uma memória. E isso é maravilhoso, minha gente? Afinal de contas, isso significa que por mais que a gente tenha presenciado com os nossos olhos algo incrível, se a gente não soube recortar aquele espaço, aquela luz e aquele instante, ou seja, aquele tempo, não tem como voltar atrás. Às vezes, é lógico, a gente até pode reconstituir uma cena, mas aí entra no mérito da discussão do vídeo anterior. Essa cena reconstruída, forjada, falsa, é ou não é um traço de uma realidade construída?
Sobre essa ideia de instante decisivo, eu quero apresentar para vocês algumas imagens justamente do Bresson, né? Esse fotógrafo que vocês estão vendo aqui agora. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, a gente percebe que há toda uma construção de movimento. Então, se vocês olharem aqui na imagem, essa escada traça um movimento cuja continuidade se dá com o ciclista. Outro ciclista em outro momento, em outra direção, um ciclista que não estivesse acompanhando tão precisamente essa linha que a gente vê entre o corrimão e o corpo do ciclista, traria uma mesma ideia que essa imagem traz pra gente? Ou ainda, nessa outra imagem aqui, da mulher que sobe as escadas enquanto as pombas voam. De novo, um momento extremamente delicado. E é legal a gente pensar por que eu estou trazendo esse vídeo para vocês. Talvez hoje vocês imaginem que a gente possa pegar essas nossas câmeras capazes de tirar 30, 40 fotos em um segundo, ou até mesmo capazes de filmar, e aí você recorta uma única imagem, faria com que esse chamado instante decisivo fosse algo mais fácil. Mas a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo câmeras que você precisa carregar o filme, apertar um botão, carregar o filme e apertar o botão novamente para tirar duas fotos em sequência. Ou seja, a busca pelo esse instante decisivo é ainda mais delicada. Então essa mulher sobe. Quantas vezes essas pombas vão voar? Como elas vão se espalhar? Será que há outras fotografias que o Bresson tentou antes dessa? São perguntas que vão colaborar justamente nessa nossa intenção dessa série, que é de pensar a fotografia enquanto documentação histórica. Nessa terceira fotografia aqui do Bresson, uma tensão é construída ali entre as personagens, os olhares que se cruzam. Esses olhares, como diz o Bresson, nunca mais irão voltar. Eles são desse instante decisivo e eles dependem daquilo que a gente estava discutindo até agora, dessa compreensão do que é um instante, do que é uma fotografia e de como funciona esse aparelho. Antes de eu me aprofundar nesse tema dos aparelhos, eu quero trazer mais um fotógrafo aqui para vocês, o húngaro André Kertész, particularmente o meu fotógrafo preferido. O Kertész, ele não vai trabalhar com uma questão de uma movimentação tão intensa como a gente vê no Bresson, mas ele trabalha com essa delicadeza do instante decisivo de forma sublime. Aqui, conforme a pessoa sobe as escadas, de repente ela desaparece. Será que ela desaparece por causa dessa área externa? Será que ela desaparece porque, não sei, porque ela perde metade do corpo? São esses questionamentos que a foto nos sugere e que esse recorte, e que esse instante, porque talvez um milésimo de segundo depois a gente estaria vendo ali o topo da cabeça da pessoa, talvez um milésimo de segundo antes a gente estaria vendo os braços da pessoa e toda a nossa perspectiva mudaria aqui agora. Nessa segunda foto, tudo parece se encaixar perfeitamente. A pessoa aqui parada na placa de pare. O outro transeunte vem andando e ele para paralelamente na sombra, a pessoa parada na placa de pare. As setas favorecem toda a construção de uma movimentação que o nosso olho vai trazer. Em outras palavras, é o fotógrafo, é o André Kertész que está construindo, a partir da sua imagem, como a gente, observadores e observadoras, vai olhar para essa foto, até mesmo o caminho que o nosso olho vai percorrer pela foto é uma escolha de um recorte de tempo, de um recorte de luz e um recorte de espaço promovido pelo autor. Autor que a gente percebe brincar com essas emoções, brincar com esses recortes de luz. Agora, as pessoas parecem gigantes. Porque antes mesmo da gente ver as pessoas, antes mesmo da gente enxergar os indivíduos, a gente enxerga suas sombras, suas projeções. A fotografia é uma projeção que depende de uma série de recortes. E em épocas de inteligência artificial, em épocas de chat GPT, em épocas de filtro, né, de redes sociais usados em abundância,
Muitas vezes as pessoas associam a manipulação de imagens apenas a esses recursos digitais. Mas eu estou mostrando para vocês que as manipulações de imagens, elas são possíveis desde a hora que a pessoa fotografa, desde a hora que a pessoa constrói aquela imagem a qual nós estamos vendo. Um excelente exemplo disso é justamente Man Ray, um fotógrafo, vejam só vocês, surrealista. O surrealismo enquanto pintura, o surrealismo enquanto obra artística, constrói justamente toda essa narrativa de uma ideia de algo que a fotografia não seria capaz de fazer. Mas Man Ray, como vocês observam, constrói um surrealismo fotográfico. As lágrimas são gotas, são pedras, elas têm massa, elas percorrem, elas vão rolar por aquele rosto, são sugestões construídas materialmente, sem nenhum tipo de manipulação na cópia. É uma manipulação aqui que a gente vê sobre o objeto, que a gente vê justamente sobre o elemento que está sendo fotografado. Repito mais uma vez para vocês. A fim de entender essas possibilidades, tanto de construir quanto de desconstrução, a gente precisa justamente entender mais sobre a câmera, sobre o negativo e sobre a cópia. Vamos começar discutindo sobre a câmera? Vamos começar discutindo que há uma questão básica que merece ser pensada, que é como o fotógrafo ou a fotógrafa observa, enxerga o elemento que ele está fotografando. As câmeras, inicialmente, eram câmeras que a gente diz cujo visor ele não acompanha a lente. Como vocês podem perceber aqui, eu, fotógrafo, olharei para a imagem a partir deste referencial, enquanto a foto é absorvida, é capturada pela objetiva, pela lente aqui da minha câmera. Se eu retirar a lente aqui da minha câmera, vocês perceberão justamente que a imagem vai ser recebida por esse espaço e atrás aqui dessa cortina está um negativo. Enquanto isso, eu estou vendo por esse lado aqui da câmera. Isso gera um problema, que é o problema de que nem mesmo a pessoa que está fotografando está de fato vendo o que ela está fotografando. Lembrem-se, eu olho por aqui e a câmera recebe a imagem pela lente, pela objetiva. Isso gera um problema que a gente chama de paralaxe. O que é a paralaxe? A paralaxe é algo que a gente tem o tempo inteiro acontecendo dentro de nós. Porque como a gente observa as imagens a partir dos nossos dois olhos, se eu tapar aqui a visão, eu tenho uma construção de imagem, e se eu passar aqui, eu tenho outra construção da imagem. É o nosso cérebro que reúne essas duas imagens e cria essa sensação daquilo que a gente está vendo. Ei! Então quer dizer que talvez eu possa falar que nem mesmo aquilo que a gente vê é um retrato fiel do que os nossos olhos recebem. É uma construção feita pelo nosso cérebro. Posteriormente a essas câmeras, de visor separado da lente, a gente tem a construção das câmeras que são chamadas de reflex, aonde eu possuo na frente do meu visor um espelho, como vocês podem perceber aqui. Acontece que esse espelho transmite a imagem que é recebida pela objetiva para o meu visor. E agora sim, aquilo que eu vejo é exatamente o que vai sair na foto. Porque assim que eu disparar o obturador, o espelho se levantará, como vocês podem reparar aqui agora. E depois ele volta justamente a abaixar. Mas aí tem mais um problema incrível a ser pensado. Se o espelho sobe exatamente no momento em que o meu dedo aperta a câmera, eu não estou vendo o que vai acontecer. A única imagem que eu não vejo, o único instante decisivo que eu não sou capaz de observar é justamente o da fotografia, Uma das maiores coisas, uma das maiores mágicas, uma das coisas mais gostosas da gente pensar sobre a fotografia. O fotógrafo não vê, no final das contas, aquilo que ele fotografa. Essa cortina que abre e fecha, como a gente viu aqui justamente para vocês, é o que a gente chama de obturador. E ele pode abrir de forma lenta
como a gente está fazendo aqui, ou ele pode abrir de forma mais rápida, sem que vocês provavelmente sejam capazes de perceber a velocidade com a qual o obturador abriu e fechou. Se ele pode abrir de forma lenta e se ele pode abrir de forma rápida, qual é a diferença? Que tipo de transformação na imagem isso vai promover? Bem, há uma coisa aqui que é essencial de ser pensada. Uma câmera fotográfica, ela sempre está recebendo a quantidade de luz. Portanto, quanto mais tempo o obturador fica aberto, maior a exposição de luz que o negativo sofre. Quanto mais rápido o obturador ficar aberto, quanto menos tempo, menor a quantidade de luz que você vai receber. Ah, mas que diferença isso causa no fotograma? Ora, se eu estiver aqui me movimentando para vocês, enquanto o obturador abre de forma rápida e fecha, talvez vocês sejam capazes de me congelar no momento específico. Porém, se eu estiver me movimentando e o seu obturador abrir de forma lenta, talvez vocês vejam um movimento aqui meio que manchado. Talvez vocês consigam perceber vários dos momentos em que meu braço se mexe. Algo que a gente pode perceber nessas fotografias. As fotografias astronômicas são muito comuns de utilizarem recursos de obturadores com maior tempo de exposição, porque aí a gente percebe as manchas dentro das estrelas. Ou, numa corrida, pode ser interessante que a gente seja capaz de congelar o corredor, ou como nessa fotografia, pode trazer uma sensação mais legal a gente ter ali a mancha do movimento do corredor. A gente também pode escolher que algo fique parado na foto e permitir que o resto fique em movimento, como nessa imagem que vocês percebem da pessoa esperando o metrô está completamente embaçado por estar em movimento, enquanto a pessoa estática está congelada. Eu também posso, se essa for a minha intenção, acompanhar um objeto em movimento com a minha câmera. Dessa forma, eu congelo o objeto em movimento e faço com que todo o entorno, como nessa foto do ciclista, fique em movimento. O que era estático se movimenta e o que estava se movimentando fica estático justamente. Agora, há um outro elemento essencial a ser pensado, que é o elemento da própria objetiva, que é o elemento da própria lente que a gente está falando aqui. Porque é ela que transforma esse mundo tridimensional em um mundo bidimensional. É ela que vai transformar esse mundo em movimento em algo estático, dentro do nosso fotograma justamente. E dentro da objetiva, a gente possui um diafragma, uma espécie justamente de cortina que aumenta ou diminui o orifício. Quanto maior for esse orifício, mais luz entra nessa câmera. Quanto menor for o orifício, menos luz entra na nossa câmera. Ah, Rafinha, mas se a fotografia está sempre preocupada em absorver a luz, como é que a gente pode fazer? Bem, vocês podem reparar nesse diagrama que eu coloquei aqui para vocês que há diferentes aberturas possíveis. Vai depender da lente, obviamente, vai depender também do valor que você acabar utilizando para essa lente. Quanto maior for a abertura, ou seja, quanto mais luz estiver entrando, a gente perde na foto campo de visão. Vocês já viram aquelas fotos em que as pessoas estão muito bem definidas, próximas da câmera, e que o fundo está muito embaçado? É isso que acontece quanto maior for a lente, quanto maior a quantidade de luz que a lente vai receber. E a gente pode, a partir disso, justamente, brincar com essa quantidade de luz, fazer uma foto mais escura do que eu vejo, fazer uma foto com menos profundidade do que eu vejo, fazer uma foto com movimentos, transformados em objetos estáticos, fazer uma foto com coisas estáticas transformadas em objetos em movimento. Sem entender a câmera, não tem como nós, observadores, analistas, estudiosos e estudiosas das fotografias, pensarmos as possibilidades que aquele documento nos traz. Da mesma forma que é crucial pensar a montagem da cópia. Pensar a montagem do negativo, a revelação do negativo e tudo isso que vai nos trazer.
Afinal de contas, seja numa máquina analógica, como as máquinas que eu estou trazendo aqui para vocês, para ilustrar um pouco desse vídeo, ou seja nas câmeras digitais, como essas que a gente está aqui usando para gravar esse vídeo de hoje, você tem toda uma gama de variação de como isso vai ser recebido. Por exemplo, é possível ajustar numa câmera digital aquilo que a gente chama de ISO, a sensibilidade do sensor das câmeras digitais à quantidade de luz. Eu posso ter um ISO mais sensível à luz, eu posso ter um ISO menos sensível à luz. Nas câmeras analógicas de 35 ou de 120 milímetros, o que define a sensibilidade é o próprio negativo. Aquilo que talvez vocês já tenham escutado alguém falar, que eram as chamadas asas. Asa 100, 200, 400, 800, 1200, 3200. Quanto maior a asa, assim como o ISO, né? Só muda o padrão internacional dessa nomenclatura, assim como no ISO, quanto maior a asa, maior a sensibilidade à luz. Mas isso traz problemas. Como vocês podem observar, no caso do negativo, no caso da emulsão do negativo, é mais fácil de perceber o que eu quero dizer para vocês. Quanto maior essa sensibilidade, maior os grãos desse negativo. E você consegue olhar para a foto e perceber que ela tem vários pontinhos ali que estão sendo construídos. E isso, obviamente, não é nem algo ruim, nem algo bom, mas é algo que vai mudar a fotografia. A gente não está vendo esses pontinhos de olho nu. Esses pontinhos só aparecerão no negativo e na cópia, justamente. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens, né? Na verdade, eu trouxe aqui para vocês uma mesma imagem separada em duas. De um lado, a gente percebe a imagem com ISO 100 e do outro lado, num ISO 6400. E eu acho que aqui pode ficar muito claro esses pontinhos sobre os quais a gente está falando, esses pontinhos que a gente percebe. Então, na escolha do negativo que eu vou introduzir na minha câmera, já há uma mudança sobre o objeto final e sobre o resultado. Agora, na revelação do negativo, aí essas coisas serão ainda mais profundas. Afinal de contas, para você revelar um negativo, há uma série de processos químicos que você vai passar para o negativo, que dependendo do químico e do tempo de exposição dos químicos ao seu negativo, você pode ter resultados completamente diferentes, podendo aumentar contraste, podendo aumentar brilho, podendo aumentar, portanto, a luminosidade. E é interessantíssimo a gente imaginar que quando a gente abre programas famosos como o Photoshop, por exemplo, cada uma daquelas ferramentas do Photoshop eram, na verdade, processos de laboratório fotográfico. Então, as pessoas às vezes acham que quem traz a ideia da manipulação é a fotografia digital, mas não. A fotografia analógica era passível, com muito mais trabalho, dependendo de muito mais técnica e conhecimento, de uma especificidade maior sobre o conhecimento de quem estava realizando, mas era passível dos mesmos processos, tanto na hora da revelação do negativo, quanto também na hora da ampliação. Porque esse negativo vai ser colocado numa espécie de outra câmera, que vai emitir luz por ele para fazer essa imagem, agora, num positivo, ficar impressa dentro de um papel sensível à luz, que também vai causar uma série de transformações a depender da qualidade do papel, a depender da qualidade da lente do ampliador e a depender dos próprios processos que você é capaz de fazer ao ampliar. A quantidade de tempo que aquele papel ficará exposto à luz, os filtros, olha só, que você vai colocar, ou as máscaras que você pode colocar para permitir que apenas uma parte da sua imagem fique com mais luminosidade, enquanto a outra parte fique mais escura, justamente. Repito para vocês, ninguém precisa saber ou precisa ter estado dentro de um laboratório fotográfico para conseguir fazer uma análise de uma imagem fotográfica dentro de um trabalho histórico. Mas ao saber, é óbvio que as suas possibilidades são ampliadas. Esse básico, pelo menos, me parece ser bastante essencial. Para acabar com o vídeo de hoje, eu quero contar para vocês uma experiência que eu só fui ter, por exemplo,
esse ano. Foi esse ano a primeira vez na minha vida que eu entrei num laboratório fotográfico e fiz tanto a revelação quanto a ampliação de um negativo meu. E eu confesso para vocês, poucas coisas na minha vida foram tão emocionantes quanto aquilo. É uma experiência que, sem sombra de dúvida, se esse for um foco do seu interesse, eu aconselho que vocês passem por isso. Você está num lugar escuro, você enrolar o seu negativo, depois você, já com a luz acesa, vê aquilo se transformando, ou a melhor parte de todas, sem sombra de dúvidas, você fazer ampliação, montar uma vez, duas, três, quatro, além de ser algo incrivelmente fantástico, pelo menos para mim, que sou entusiasta desse tema, é aquilo que me deu a certeza das possibilidades que a fotografia são cruciais na hora da sua análise, ou seja, que as possibilidades que a fotografia pode oferecer no processo da sua própria construção. É isso, e até o próximo vídeo.